Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero dividir neste momento um pouco da palavra de Deus com vocês. Aqui em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 7, Jesus começa a falar sobre alguns acontecimentos, algumas coisas que viriam a acontecer no final dos tempos, ou no início do final dos tempos. E eu sei que cria-se muita confusão, somente nesse tempo que a gente vive, um tempo de pandemia, né? E as pessoas estão se perguntando e se questionando o porquê disso. Eu já coloquei aqui no canal uma palavra rápida sobre isso, mas foi mais uma palavra para um alerta e para levantar um pouco o ânimo de algumas pessoas que estavam tristes e sem compreender de fato o que estava acontecendo. Mas hoje a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Aqui em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 7, diz o seguinte: Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhe Jesus, proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda: Chegou o final dos tempos. A estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, ao final dos tempos não ocorrerá, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Olha só. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Jesus estava falando com seus discípulos naquela época. E aconteceu, e acrescentou Jesus: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras faltas de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que dê testemunho. Amém, queridos? Analisando um pouco o trecho dessa palavra, a gente já começa a entender que Jesus faz grandes alertas. Mas a principal preocupação de Jesus não era somente dizer o que iria acontecer no início do final dos tempos, mas, sobretudo, era deixar que a igreja pudesse entender que não haveriam coisas para assustar a própria igreja, que ela não seria, de fato, pega de surpresa, nem muito menos ficaria sem esperança e sem entender o que estava acontecendo. O propósito de Jesus, nessa sua palavra, é justamente isso: esclarecer para os seus o que iria de fato acontecer, mas para que eles pudessem ficar tranquilos, para que eles pudessem ficar sem preocupações. Note que logo no primeiro versículo, ele disse que era necessário que esses eventos pudessem se cumprir. Por que era necessário? Primeiro, porque era ele quem estava profetizando, era ele quem tinha essa palavra. Então, de sorte que, se Jesus estava profetizando isso, ele é a verdade, iria acontecer. Logo depois ele vem dizendo que muitos viriam em meu nome dizendo: Ele sou eu. Ou seja, pessoas que chegariam, grandes líderes que chegariam dizendo que ele é a solução. Não é só no campo religioso que Jesus está falando, mas sobretudo no campo geral, de pessoas que se apresentassem como salvadoras da pátria, como aquela que viria para dar solução para os problemas, para aquela que viria finalmente para conduzir o povo a uma paz tão desejada, a um equilíbrio tão desejado. Então ele chama a atenção também não só de um líder religioso, porque hoje em dia a gente só abre espaço, nosso entendimento, para que seja uma pessoa que seja um líder religioso. Olha, está dizendo que vem em nome de Jesus. Não, dificilmente um líder religioso vai dizer: Ele sou eu. Dificilmente um líder religioso vai dizer: olha, eu sou Jesus. É muito raro, não sei esses caras que vêm aí, mas ele vem mais por questão de brincadeira, nada sério. Mas dizer mesmo que ele sou eu, geralmente líderes políticos, líderes de nações, eles se apresentam como a solução dos problemas, como o pai disso, como o pai daquilo, como aquele que vai trazer paz, como aquele que vai trazer alegria para a humanidade.
como aquele que vai trazer a solução para a humanidade. Então Jesus chama a atenção justamente disso, para que a igreja não se enganasse com esses homens fraudulentos e não vendesse de fato a sua vinha. E de fato não se alistasse com essas pessoas, ou não ficasse em associação com essas pessoas, porque Jesus é único e ele é cuidador da igreja, e é ele quem controla a humanidade, é ele quem controla toda a terra. Então jamais viria um homem dizendo que ele seria a solução, que ele realmente veio e ele de fato é o Cristo, e ele de fato é o solucionador do problema. Então Jesus chama a atenção, porque ele sabe muito bem que a humanidade tem uma tendência a adorar. Todo ser humano, na sua essência, ele é um adorador. A grande questão é quem adorar. E aí você decide isso no seu coração. Por isso que lá em Provérbios diz o quê? De tudo que deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. É no coração que a gente decide todas as coisas. Tudo. Eu decido quem eu quero adorar. Eu decido quem eu quero seguir. Eu decido quem eu quero servir. Então eu preciso guardar o meu coração. Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se eu quero um coração limpo, se eu quero um coração abençoado, se eu quero um coração livre, eu tenho que guardar, eu tenho que regar esse coração com a palavra de Deus. Então Jesus chama a atenção justamente para isso, para que a humanidade não se apegue a esses famosos líderes, a esses grandes líderes, seja ele no campo religioso, seja ele no campo político. Porque nenhum deles tem a solução. A solução é Jesus. E ele chama a atenção. Então no próximo versículo ele começa a falar de quê? De terremotos. E ele diz, olha, não fiquem apavorados. A preocupação de Jesus, se é que eu posso dizer preocupação, é justamente isso. Para que a igreja estivesse segura e não questionasse nem duvidasse por causa das circunstâncias. Hoje você vê um crente nervoso, preocupado, porque tem uma epidemia, porque tem algo acontecendo no mundo, e agora como é que vai ser o nosso futuro? Então Jesus já sabia que isso ia acontecer, então ele deixa na sua palavra justamente essa tranquilidade, essa segurança. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Ele vai dizer algo lá na frente muito poderoso, que nós podemos usar hoje, para que possamos ter segurança cada vez mais. E não só segurança, mas para que possamos ter justamente isso, sermos o instrumento de consolo para a humanidade. A humanidade espera na igreja um consolo. A igreja não é para ficar desesperada, não. A igreja é para ficar firme. A igreja tem a palavra, a igreja tem o Espírito, a igreja tem Jesus. Então não tem por que a igreja duvidar ou questionar, ou dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. E ele disse, olha só, e acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E ele chama a atenção um pouco dizendo o seguinte, olha, primeiro, contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Ele chama a atenção para que ninguém diga, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Porque hoje em dia, qualquer coisa que aconteça na humanidade, a primeira frase que se ouve é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Calma. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, então virá o fim. Não é somente o fim, que ele tem esse início aqui, e já é o seu fim propriamente dito, não. Há todo um processo. Quando Satanás quer derrubar qualquer pessoa, ele não derruba de repente. Tem um processo. Ele começa com uma tentação aqui, uma tentação ali. Daqui a pouco você para de orar, para de ler a Bíblia, para de clamar, para de ir à igreja, para de tanta coisa. E quando você se vê, está ali com fome, raquítico, espiritualmente pobre, precisando da riqueza espiritual de Jesus. E você, por que isso? Daqui a pouco você cai no pecado. As coisas de Deus, elas são muito bem organizadas. Satanás sabe disso. Por essa razão, quando ele quer derrubar alguém, Satanás, não é de repente que ele sabe que ele não vai derrubá-lo de repente. Ele vai aos poucos. E aos poucos ele vai ganhando terreno até derrubar. Aconteceu com Davi, com Batseba. Davi não caiu de repente. Davi começou a relaxar, começou a parar de orar. Em vez de ele ir para a guerra, lá está escrito no livro de Crônicas, na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi mandou o seu exército, certo? Ao comando do seu general, e ele ficou no palácio. Um erro gravíssimo de Davi, mas era o inimigo já suscitando essa queda em Davi, até que ele caiu com Batseba. Então é um processo. Da mesma forma, as coisas do Senhor, elas são muito bem organizadas. Então aqui, o que está acontecendo hoje, é o fim. Não é o fim, calma.
É o início do fim, mas ainda não é o fim. Então ele fala, acrescenta Jesus, nação se levantará contra nação, reino contra reino. E haverá muitos lugares, enormes terremotos. Nós temos visto isso. Epidemias horríveis. E aqui a gente para um pouco, porque ele fala no plural e ele acrescenta horríveis. Epidemias horríveis. Ou seja, a gente tem visto realmente que esse coronavírus é terrível, ou não é? Está matando muita gente, ou não está? Eis a grande questão. O que nós temos certeza é que de fato é uma epidemia. De onde ela veio, quem originou, aí uma outra situação. O mais importante é entender que já estava escrito que isso de fato iria acontecer. Não é nenhuma novidade que isso iria acontecer, pelo menos para nós que conhecemos a palavra de Deus. Então, eram epidemias no plural, epidemias horríveis. Por quê? Porque traria mortes, e muitas mortes, e milhares de mortes. Então, não é para a gente ficar preocupado ou ficar desesperado, como se não tivesse esperança. Não, nós temos a esperança de Cristo Jesus. Então, nós sabíamos que de fato isso ia acontecer. O problema é que a gente esquece muito rápido. O problema é que a gente vive a nossa vida no Evangelho de Cristo e nós só queremos só vitória. Nós só queremos que tudo aconteça do nosso jeito, da nossa maneira. E esquecemos que o que está escrito, tanto em Lucas como em Mateus, vai se cumprir. Então, se está escrito que haverão epidemias, de fato, as epidemias virão. E não vem porque, meu Deus, era bom que não viesse. Não. Porque quem falou foi Jesus. E se ele falou e ele é a verdade, como está em João 14, vai se cumprir. Então, glória a Deus, porque mais uma vez a palavra de Deus se prova que ela é a verdade e que ela não falha. Como alguns dizem aí que ela falha, que isso, que aquilo, e que ela não tem a verdade, que ela é uma fábula. Não! Quando vemos a epidemia, a gente vê que a palavra de verdade é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ele disse, e haverá muitos, entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão e vos entregarão às sinagogas e os cárceres e sereis conduzidos à presença de reis e governadores e tudo isso por causa do meu nome. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Em alguns países, da janela 1040, por exemplo, e outros lugares aí, a perseguição é muito, mas muito pesada. No nosso país, a nossa perseguição ela é velada. Não é aquela perseguição direta, mas nós somos perseguidos, sim. As coisas não são fáceis. Para que você possa realmente postar algumas coisas no Facebook, está complicado. O Facebook está cortando, certo? Algumas coisas que você fala, que não são interessantes para eles. Coisas realmente que desagradam a política de segurança deles. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. E aí eu paro aqui. Se a palavra diz que o momento que estamos passando é uma oportunidade para que a gente dê testemunho, gente, é porque Jesus conta com a gente para ser o consolador desse mundo. Conta com a gente para dizer para aquele que está desesperado, para aquele incrédulo que está desesperado, dizer, olha, Jesus está voltando, querido. Está tudo no controle dele. Tudo isso que está acontecendo está escrito. Não se preocupe, o mundo não vai acabar agora. Nada vai acontecer agora para destruir as coisas. Não, tenha calma. De fato, esses juízos, o Senhor realmente, de fato, Ele já falou que iria mandar. E está acontecendo. Mas, o que a palavra diz? Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Se somos perseguidos, é uma oportunidade para darmos testemunho. Se as pessoas nos questionam acerca da nossa fé, quem somos e para onde vamos, é para que a gente dê testemunho. Se as pessoas chegam para a gente e falam assim, e agora, cadê Deus nessa pandemia? Cadê Deus nessas perseguições de muitos que estão lá fora, que estão sendo mortos, massacrados? Cadê Deus? Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunhos. Para que o mundo saiba que Ele nos odeia. Para que o mundo saiba que existe diferença entre o que serve e o que não serve. Para que o mundo saiba que aquele que deixa as coisas mundanas, aquele que deixa o pecado, aquele que deixa todas essas coisas, essas pessoas não estão loucas, não estão malucas. Pelo contrário, elas estão corretíssimas e andando pelo caminho que devem andar. É para isso que serve.
Para a gente dizer, olha só o que aconteceu com ele. Não porque ele é louco, maluco, mas sim porque ele serve ao Deus fiel. Aqui também está escrito no versículo 14, assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Ficamos muito preocupados, até nas redes sociais, em muitos lugares, e dizemos assim, não, rapaz, está vendo só, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. Vocês que estão aí, vocês não querem nada, só querem pecado. Não é bem assim. Deus há de nos dar sabedoria para que possamos expressar a sã doutrina. Quando você começa a pregar Jesus, o evangelho de Jesus, esquece das polêmicas e das coisas que tantas pessoas gostam de falar contra o evangelho, quando você esquece essas coisas, você para de ter inimigos. E você passa a ter amigos, porque você só faz pregar o evangelho de Cristo. Sem você estar preocupado em chamar a atenção. Sabe por quê? Porque uma coisa é você chamar a atenção de crente. Outra coisa é você chamar a atenção de descrente. Não adianta você discutir com descrente. Não adianta dizer para ele, olha rapaz, Jesus está voltando e você vai ficar. Não adianta. Você chegar para o descrente e dizer, você vai para o inferno. Não adianta. Ele não vai entender, ele vai ficar chateado com você. Precisamos ter a sabedoria do Espírito Santo para saber como conversar com essas pessoas. A partir do momento que você deixa de discutir e passa somente a falar da sua fé, de Jesus como seu Senhor e Salvador, você para de ter inimigos. E as pessoas passam a lhe ouvir. Passam a ouvir melhor você. A partir do momento que você deixa de ser um tribunal e passa a ser um hospital, as pessoas vão começar a lhe ouvir porque elas precisam ouvir a palavra de Deus. Elas não querem ouvir críticas. Elas não querem ouvir desavenças. Elas não querem ouvir confusão. O mundo está muito cheio de confusão. Então as pessoas chegam para nós para ouvir uma palavra de conforto, não uma palavra de julgamento. E nós precisamos fazer isso, ter essa sabedoria que vem do alto. Então, não vamos nos preocupar em querer vencer a discussão. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos use para pregar a palavra, uma palavra branda. Uma palavra que traz alegria para aquela pessoa. Para que ela possa entender e reconhecer que ela é pecadora e que precisa do perdão de Cristo. Ele diz no versículo 15, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos que vierem e se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Esse versículo 18 traz uma grande confusão. Porque no versículo 16 ele fala aqui, e matarão alguns de vós. No 18 ele diz, contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Estaria Deus se contradizendo na sua palavra? Estaria o Espírito Santo se contradizendo na sua palavra? Não. Lá na frente Jesus disse, olha, não temam aquele que só pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e joga a alma no inferno. A promessa de Jesus aqui não é somente com o seu corpo, com a sua pele, não. Quando ele fala não se perder, ele está se referindo a que você jamais vai perder a sua salvação. É que você está totalmente ligado com Jesus. Mesmo em meio a pandemias, a confusão, a perseguição, você não ficará só. E por mais que alguns de nós tenham que morrer, mas todos nós não se perderemos. Pelo contrário, não vamos nos perder. Porque Jesus, Ele é o caminho, então é Ele que confirma e Ele é quem garante a nossa salvação. Não podemos colocar em dúvida porque alguém ficou doente nessa pandemia e acabou morrendo. Ah, não foi salvo. Ah, o pecado estava nele. Não, pelo contrário, ninguém vai se perder, ninguém vai ficar para trás. A promessa do Senhor não é pelo livramento físico. A promessa de Jesus é pelo livramento espiritual. É para dizer que para nós a porta do inferno está fechada, mas a porta do céu está aberta. E é isso que ele quer dizer. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. É isso que Jesus está falando. Da proteção para a nossa alma, para o nosso espírito. E é isso que nós precisamos entender. Porque no 19 ele diz,
e na vossa perseverança, que confirmais a salvação da vossa alma. É quando você está firme, é quando você continua caminhando, continua marchando, indo em frente dizendo, olha, eu sou um comerciante, meu comércio está fechado, mas meu Deus, eu não sei o que vai ser de amanhã, porque eu não estou trabalhando, eu não estou tendo lucro. É você dizer assim, não, mas eu creio que Jesus vai dar um jeito. Porque ainda que o meu comércio feche, o Senhor vai abrir outro para mim. Ele não vai me deixar desamparado. Pelo contrário, a promessa dele é que eu estarei guardado nele. Então, querido, a nossa salvação ela é confirmada mediante a nossa perseverança. De crer, crer e crer. Porque ou crer ou crer. Não existe outra alternativa. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não posso dizer que o controle dessa pandemia é o Ministério da Saúde. Eu não posso dizer que o controle do terremoto, dos maremotos, é a ciência. Eu não posso crer que o futuro do comerciante é a economia do Brasil. Eu não posso dizer que a salvação do Brasil é o presidente da República. Eu não posso dizer. O que eu tenho que dizer é que a salvação do Brasil já está confirmada, é Jesus. É Ele quem controla a nossa nação e o nosso país, é Ele quem controla a minha vida. Meu irmão, é Ele que controla o seu comércio, a sua indústria, o seu trabalho. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então não adianta, querido, você tomar remédio se o Senhor não te curar. Não adianta, querido, você dizer assim, olha, esse remédio aqui é Ele quem vai me curar. É Jesus. Sim, o remédio vai fazer o seu efeito, não tenho a menor dúvida disso. Mas não adianta você colocar uma cidade cheia de guardas se o Senhor não guardar aquela cidade. Se o Senhor não proteger aquela cidade. Para a pessoa morrer é muito rápido. Qualquer coisa mata as pessoas. Mas é o Senhor quem nos guarda. Então dessa pandemia quem nos guarda é o Senhor. De todo qualquer flagelo é o Senhor quem nos guarda. Se Ele quiser, Ele vai nos guardar. Se Ele não quiser, morreremos e iremos para o céu. Como está escrito naqueles 3 homens que não se prostraram diante daquelas imagens de escultura, não vou me prostrar não. E o rei disse, se você não se prostrar, você vai ser jogado lá na fornalha de fogo. Ele disse, ó rei, fique sabendo, meu rei, que se o Senhor quiser nos livrar, é Ele que nos livre. Se Ele não quiser nos livrar, tudo bem, agora nós não vamos nos prostrar diante das imagens de escultura. Irmãos, se o Senhor quiser nos livrar, que nos livre da pandemia. Se Ele não nos livrar, que Ele não nos livre. Porém, nós não vamos deixar de crer que o Senhor está no controle de tudo e que Ele é a nossa salvação e a nossa libertação e Ele é a nossa esperança. Porque o que está escrito se cumpre. E é isso que nós entendemos. Portanto, queridos, que possamos pedir graça ao Espírito de Deus para que Ele nos fortaleça e nos mostre que Ele vai continuar sendo sempre a verdade. Jesus, esperança nossa, como está escrito na sua palavra. Jesus, esperança nossa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que você continue firme, que você não perca nenhuma esperança, porque a sua esperança é Jesus. E que você esteja firme cada vez mais, mesmo passando por provas, mesmo passando por adversidade, mas que você fique firme sabendo que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Creia, todas as coisas contribuem para o seu bem. Eu profetizo na sua vida a bênção do Senhor. Que você tenha paz, que você tenha alegria, porque o Senhor já te entregou. E que você creia que o Senhor é Ele quem guarda a sua vida, quem guarda a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz.